Bom dia a todos. Meu nome é Rita Sanches, eu sou profissional de pesquisa de mercado e quero agradecer hoje a oportunidade que a SBPM está nos oferecendo de falar sobre um assunto bem importante, que são os códigos MEI para os profissionais de pesquisa. Desde quando eu trouxe essa preocupação para a SBPM, para a Cíntia, para a Carla, né, que fazem parte da diretoria, a Cíntia é nossa presidente, elas prontamente aceitaram, né, e consideraram relevante falar sobre isso. E a minha fala hoje, o que eu vou dizer, é um conteúdo de um profissional autônomo, MEI, e as dificuldades que eu encontrei, os desafios que eu encontrei quando eu soube das alterações do código e algum passo a passo e informações relevantes para você, para cada profissional que precisar alterar o seu código, trilhar um caminho um pouco mais fácil do que o meu, tá bom? Então, nós programamos para hoje, né? Essa transmissão está sendo feita via tecnologia, porque as tecnologias são maravilhosas e nos ajudam. Nós temos profissionais de pesquisa, temos também alguns profissionais que não são de pesquisa, e temos aí a presença de profissionais e empresas de todo o Brasil. E eu agradeço muito aí todos que fizeram a inscrição e estão acompanhando conosco. Então, nós vamos falar especificamente das mudanças do código e das novas taxas que acontecerão a partir de 2020. A SBPM, com essa ação, entre outras, né, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento da forma de valorizar. Essa webinar tem o objetivo de informar os profissionais de pesquisa, respondendo dúvidas sobre o MEI. Em uma outra oportunidade, nós já fizemos um evento sobre o MEI, então nós trouxemos todas as informações das principais dúvidas, né, desse evento e completamos com as informações sobre as alterações. Bem, o que é o MEI? Né? O MEI é uma lei federal, é uma lei complementar número 128 de 2008, que criou condições especiais para que o trabalhador conhecido como trabalhador informal pudesse se tornar legalizado, encontrasse uma forma de ser legalizado. Então, o MEI significa microempreendedor individual. Como é uma lei criada para isso, existem algumas regras que foram específicas para os profissionais, para os trabalhadores que se utilizam dessa forma, né? Ele oferece algumas vantagens. Por exemplo, com essa lei, né, o profissional passa a ter um CNPJ. Tendo um CNPJ, facilita a abertura de contas bancárias, existem linhas de créditos especiais para profissionais MEI, e com essa contribuição do MEI, que é um valor de contribuição menor do que outros tipos de tributação, esse profissional tem direito ao auxílio maternidade, auxílio doença, e o tempo de recolhimento também pode ser contado para a aposentadoria, junto com outros períodos de recolhimento também. Ele tem um valor fixo, então o ganho e o valor da nota não interferem no valor que ele recolhe todo mês, e além disso o MEI está enquadrado dentro do Imposto Simples Nacional e fica isento então de tributos federais, como por exemplo, Imposto de Renda, PIS, CONFINS, CSLL. E aí as principais dúvidas que as pessoas têm sobre o MEI, como por exemplo, se eu tiver um MEI, eu fico protegido pela Previdência Social depois de quanto tempo? Então, depois de 12 meses de contribuição. Você fez o MEI, passou um ano, você já fica protegido pela Previdência Social. Eu posso ter um MEI para uma empresa e para outra trabalhar com RPA? Sim, você pode. O que acontece hoje? Várias empresas, por questões tributárias individuais de cada uma, algumas aceitam o MEI e outras
são orientadas a trabalhar com recolhimento por RPA. São duas formas de recolher diferentes. Então, às vezes, um profissional de pesquisa trabalha para um mesmo instituto e presta serviço para dois clientes diferentes. Um aceita o MEI e o outro só aceita o RPA. Não tem problema. Ele pode fazer atender a esses dois tipos de tributação. Nós vamos depois explicar a diferença e as vantagens de um e outro, tá bom? E se eu for cadastrado no MEI, eu consigo, e também no emprego registrado. Isso também não tem problema. Caso você está trabalhando como MEI e seja contratado, registrado, CLT, você pode continuar tendo o MEI. No entanto, a única coisa que acontece é que se você for MEI e for demitido da empresa que você é CLT, você não terá direito ao seguro-desemprego, porque a lei do MEI entende que se você é um MEI, você tem algum tipo de renda e não precisa do resguardo do seguro-desemprego. Ok? Então, aí cada um avalia. De repente, eu tenho uma atividade e tenho uma outra atividade que eu sempre tenho que dar nota fiscal. Eu mantenho isso e não tem problema, mas você tem que fazer o recolhimento independente ou não de dar nota fiscal. E se eu ficar vários meses sem ganhar e sem emitir um MEI, o que acontece? Não há problema nenhum. Você fez a sua inscrição no MEI, aí você ficou 3 meses, não trabalhou, não emitiu nota. Isso não te tira da forma, né, da adesão ao MEI. O que o profissional tem que ficar atento é que mesmo que ele não emita a nota fiscal, ele deve emitir a DAS e pagar a taxa mensal, independente ou não de emitir nota fiscal naquele mês. As empresas de pesquisa são obrigadas a aceitar o MEI? As empresas não são obrigadas, né, a aceitar o MEI. Você não pode achar, eu sou o MEI, eu quero dar a nota. Não. A empresa que deseja que os seus profissionais sejam MEI, elas vão oferecer o CNPJ dela para que você emita a sua nota fiscal. Mas se você está trabalhando há 3 meses numa empresa que não pede a nota fiscal do MEI, não tem problema nenhum. Nem a empresa é obrigada, nem você é obrigado a emitir nota fiscal para essa empresa. Para você fazer a inscrição do MEI, né, no momento do cadastro, você não precisa informar para que empresas você trabalha. Para emitir nota, logicamente, você precisa ter o CNPJ da empresa que deseja ter a sua nota. Se eu recolho vários anos com valores maiores que o limite do MEI, e depois passo para o MEI, 5 anos próximos de me aposentar, como fica o cálculo para a aposentadoria? Serei prejudicado nesse cálculo? Isso é uma questão bem importante de entendermos, né? O MEI, como você recolhe uma taxa fixa, para efeito de aposentadoria, o máximo que ele te oferece de valor de aposentadoria é o salário mínimo, é o limite. Então, eu trabalhei 16 anos CLT e tinha um salário alto. Aí, os últimos 4 anos eu fui MEI. O cálculo para a aposentadoria será feito de todo esse período, mas o cálculo do MEI dos últimos 4 anos vai influenciar nessa conta. E pode ser que o valor da sua aposentadoria seja um pouco menor do que se você recolhesse por um teto de 11% sobre os seus ganhos. Nesse sentido, o MEI prejudica um pouco. Mas falando em pesquisa de mercado, que é uma gama muito grande de profissionais que não tem nenhum tipo de recolhimento, que não tem nenhum tipo de assistência, um salário mínimo já é um valor que ajuda bastante, né? E o que você vai recolher por mês é um valor baixo, né? Um custo baixo para o profissional. Então, o cálculo do INSS para efeito de aposentadoria por tempo de contribuição junta todos os valores dos últimos 15 anos para fazer o cálculo da sua aposentadoria. Se eu sou aposentado ou pensionista, posso ter MEI sem perder o benefício?
Esse também é um ponto de bastante cuidado. Às vezes o profissional vai trabalhar para alguma empresa, a empresa fala, para trabalhar aqui tem que fazer o MEI. E ele é um pensionista, por exemplo. Então, tome cuidado, consulte um contador antes de fazer o seu MEI, porque existem alguns tipos de benefícios, né, que a pessoa não pode ser MEI, não conversa com a tributação MEI. Tá bom? Então, tome bastante cuidado na hora de fazer o MEI, de ser no CNPJ, porque o INSS pode cortar esse benefício, né? Na aposentadoria por tempo de contribuição, não perde o benefício. Então, se é um profissional aposentado, porque trabalhou o tempo certo de contribuição, se aposentou por tempo de serviço, não tem problema algum ele ser MEI. Em outros casos, é melhor sempre consultar antes. Quem não pode ser MEI? Quem não tem o direito, né, a aderir ao MEI? A pessoa que seja titular ou sócio de uma outra empresa. Ele não pode ser MEI, não pode ter o CNPJ MEI. Pensionistas, servidores públicos federal em atividade. Servidores públicos estaduais e municipais devem observar os critérios da respectiva legislação, que pode mudar conforme o estado ou município. Então, antes de se estar em outro estado, né, antes de fazer a sua inscrição no MEI, consulte sempre se você pode fazer, e fazendo, aderindo ao MEI, você não será prejudicado num benefício que você já receba. Quem também não pode ser MEI? O estrangeiro com visto provisório no Brasil. Formalizar apenas mediante a apresentação da RNE, que é o Registro Nacional de Estrangeiros, pois esse é o válido como visto permanente. Então, estrangeiros com visto provisório não podem também aderir ao MEI. E qual a diferença do MEI e da RPA? O MEI, até o faturamento aproximado de R$8.000 por mês, você recolhe uma taxa fixa. Então, se você não der nota nenhuma num mês, der uma nota de R$100, ou juntando várias notas chegar ao valor de 8.000, a sua DAS, o seu recolhimento será num único valor, que o limite, acredito que a taxa hoje está em torno de R$55. O RPA, ele faz a retenção de 11% do INSS. Então, se num mês eu tive um ganho de R$1.000 e é por RPA o meu recolhimento, eu vou recolher R$110 por INSS. No MEI, vai ser os mesmos R$55. Outra diferença do RPA é que ela retém o imposto de renda. Então, se a pessoa dá uma nota meio alta, R$6.000 todo mês, no final do período, né, do exercício daquele ano, você vai ter um imposto a pagar, que é o imposto de renda. E no MEI, não, você é isento do imposto de renda até o limite de faturamento do MEI. E também a RPA, quando a empresa emite a RPA, ela tem uma parte de tributação que ela é obrigada a recolher por cada profissional ao qual ela emite o RPA. Então, essas são as diferenças assim, mais importantes entre o MEI e o RPA, e que, no caso do MEI, é bem vantajoso para o profissional e para as empresas também. Existem alguns cuidados que a gente deve tomar quando é MEI, tá? É o seguinte, quando você faz a sua inscrição no MEI, acontece de chegar no seu domicílio algumas cobranças de taxas de associações comerciais diversas. Por algum motivo que eu não sei explicar, essas associações têm acesso à informação de que se criou, que nasceu um novo CNPJ. E a forma que elas mandam esses boletos, o profissional tem a impressão de que tem que pagar esses boletos. E não tem que pagar boleto algum. Pode ser associação comercial, pode ser qualquer tipo de associação. Não pague nenhum boleto e informe para o Fale Conosco da Receita Federal, porque essas empresas, essas associações não podem cobrar nenhuma taxa de um profissional MEI. Então, não pague nenhum boleto além da DAS, que é a taxa que você mesmo emite o boleto.
E sempre se certifique quando você for procurar informações, entrar no site do Sebrae, no site do Portal do Empreendedor ou da Receita Federal, se você realmente está em sites do governo, porque existe uma gama enorme de empresas que usam logos muito parecidos, você acaba fazendo a inscrição ali, colocando os seus dados e eles cobram por serviços e informações. Então, fique sempre atento quando você entrar para buscar informações. Aqui nos próximos slides, nós vamos mostrar a carinha do logo dos sites onde vocês vão fazer, quem desejar e precisar fazer as alterações no seu CNAE. Uma dúvida bem importante, mesmo que você não emita nota fiscal, a partir do momento que você adere ao MEI, você tem a obrigatoriedade de pagar a taxa mensal da DAS. Fique em dia com o pagamento, pois é uma dívida fiscal. Caso você esteja em atraso, faça o levantamento pelo Portal do Empreendedor. O que acontece? Você vai trabalhar com uma empresa e vai falar, para trabalhar aqui tem que fazer MEI, tem 6 meses de trabalho garantido. O profissional vai e adere ao MEI e esquece aquilo, não dá nota ou dá nota e não emite a DAS. Isso vai gerando uma dívida acumulativa. Então, se é o caso de algum profissional que fez a inscrição no MEI para poder trabalhar numa empresa, está emitindo nota, entra no Portal do Empreendedor, coloca o seu CNPJ, coloca o seu CPF e faça o levantamento disso. Inclusive, o próprio MEI tem várias formas aí de acordo, de facilitar o pagamento de quem está em atraso. Uma outra questão é a seguinte, se você tem mais de 1 ano de MEI e você está em atraso com os pagamentos e você tiver a necessidade de um auxílio-doença ou mesmo o pedido de aposentadoria, esse pagamento da DAS tem que estar em dia, não pode estar atrasado. Então, é uma taxa pequena, né, um valor acessível, mantenha em dia as suas taxas do MEI, porque senão você perde o direito se estiver em atraso e, Deus o livre, aconteça um acidente, alguma coisa e você precise do auxílio-doença. O que vai mudar com a nova lei, né? Alguns códigos de atividade sairão do sistema de tributação MEI. Essa lei mudou em 2018 e ela vai valer a partir de dia 1 de janeiro de 2020. E aí o profissional, quem não alterar o código, vai passar a ter as taxas de tributação do imposto simples. E o microempreendedor pode alterar o código da sua atividade, o prazo dessa alteração é até o dia 30 de dezembro de 2019. O que é bem importante aqui, a Receita Federal informa que avisará a todas as pessoas que são MEI dessa mudança, mas avisará ou por telefone ou pelo endereço. E nem sempre os nossos dados estão atualizados na Receita Federal. Eu, por exemplo, mudei tanto de telefone como de endereço depois que eu aderi ao MEI. Então, é importante que você atualize seus dados, mas independente de atualizar, já faça a alteração se o seu código estiver dentro dos códigos que serão tributados. Porque se você não receber esse aviso e não fizer essa alteração, você vai ser surpreendido com uma dívida fiscal que você nem vai ter conhecimento. Né? Ou você passará a ser tributado, vai emitindo as suas notas e aí o valor de tributação é no mínimo 16% sobre as notas emitidas. Então fique bem atento, nós vamos dar vários exemplos aqui de códigos que vão alterar, inclusive o código que eu utilizava é um dos códigos que será alterado e foi por conta disso que eu fiz toda essa pesquisa e todo esse levantamento. Como fazer a alteração? A alteração é muito simples, ela pode ser feita pela internet, entrando no site da Receita Federal. Fazer a consulta na Receita Federal. E a primeira grande e importante informação, veja qual é o seu CNAE. E o seu CNAE não é o código de atividade do município que vem na sua nota fiscal quando você emite uma nota do MEI. O CNAE deve ser alterado mesmo que a atividade não seja atividade
principal. Normalmente quem faz o MEI coloca uma atividade principal e outras atividades secundárias. Então, se na sua atividade secundária tiver um CNAE que vai ser tributado, ou você tira esse CNAE e tira essa atividade, ou você altera, porque mesmo com uma atividade secundária passará a ser tributado. Aí eu vou dar alguns exemplos de como acontece essa diferença dos números, né? Por exemplo, quando você emite a sua nota MEI para uma empresa, se você mora na cidade de Barueri, na sua nota vai vir o código 17350-1215 digitador. Mas esse não é o seu CNAE. O seu CNAE é o formulário que você pode consultar na Receita Federal com o CNPJ e aparece o código da sua atividade. Aparece o código de descrição de atividade econômica principal. Por exemplo, você pode ter o código 82.19.999, que é preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificado anteriormente. Esse é o seu CNAE. Você vai pegar, você vai consultar a Receita Federal e vai vir esse código, mas na hora que você emite a sua nota fiscal, ela não vem com o seu CNAE, ela vem com o código do município. Então, se você pegar a sua nota MEI que você deu mês passado e olhar o código que está lá, vai falar, meu código é esse aqui, não tem problema, não vai ter alteração para o meu código. E é aí que mora o perigo, porque você está olhando no seu código municipal e não no seu CNAE da Receita Federal. Tá bom? Então, por exemplo, em São Paulo, esse código 02496, que é o meu código que aparece na minha nota fiscal, ok? No entanto, o meu CNAE é o 73190303, que é marketing direto. Que, aliás, marketing direto também nem seria o melhor CNAE para ser utilizado, mas como nós não temos outras opções, a grande maioria dos profissionais utiliza esse código, e esse é um código que será tributado. Então, é esse que deve ser mudado, que deve ser alterado, ok? Então, como é que eu faço, então, para saber, com essa confusão de código, com esse monte de informações de código? Tem outros exemplos aqui, o que pode acontecer também. Como o código da atividade é do município, em São Paulo eu posso receber um código de atividade do município diferente da cidade de Guarulhos, da cidade de Itupeva ou da cidade de Osasco. Então, aqui tem vários exemplos, a SBPM vai disponibilizar esse material para vocês compararem. Mas, por exemplo, o mesmo código marketing direto, que é o meu código e que na Prefeitura de São Paulo aparece como 02496, propaganda e publicidade, na cidade de Guarulhos aparece como outro código, aparece como 1702, 821-999-00, preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados. E, por exemplo, na cidade de Osasco, o CNAE 58.19.100, edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos, esse mesmo CNAE, na cidade de Itupeva e Guarulhos recebem o mesmo código de município, mas em outro município ele pode levar um código diferente. Então, olhou na sua nota fiscal, viu um código lá, esse código não é o seu CNAE. Como é que eu faço, então, para ter certeza de qual é o meu CNAE e de que ele vai ou não ser tributado? Vamos lá. Você vai entrar nesse site com esse logo aí da Receita Federal, ok? E você vai consultar o seu CNAE. Quando você abre o site, ele vem com essa carinha, olha, emissão de comprovante de inscrição de situação cadastral. O que eu preciso colocar aqui? O CNPJ e seguir o passo a passo. Quando você colocar o seu CNPJ, é muito rápido. Em alguns segundos, já vem essa folhinha aqui, com o seu cadastro nacional de pessoa jurídica. E os códigos que estão aqui serão os códigos do seu CNAE, tanto da sua atividade principal como da sua atividade secundária.
E aí, por exemplo, olha, aqui é como vem na nota. Minha nota aparece assim, olha, com esse código. Tá vendo? Mas ele não é o meu KNAI. Às vezes também os profissionais de pesquisa, eles têm um KNAI, uma atividade para dar nota para pesquisa e também para dar nota para uma outra atividade. Então, consulte também essa outra atividade para ver se essa atividade também não será tributada, né? E aí existe uma lista de KNAIs permitidos e de KNAIs que não vão sofrer tributação. E você pode escolher dentre esses KNAIs para alterar o seu. Então, ó, na nota de vocês, para identificar onde vem aqui o código, né? Quando a gente emite uma nota para qualquer empresa de pesquisa. E aí, novamente, um exemplo, né? Usando um exemplo de São Paulo, esse código pode vir aqui, preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, é o código municipal, e esse código municipal pode aparecer com todas essas listas de KNAIs. Pode aparecer no KNAI 58.19100, no KNAI 8599605, no KNAI 7911200, no KNAI 7319003, que é o que eu tenho certeza que vai mudar, que será tributado, e quem tem este KNAI tem que fazer a alteração, ou pode aparecer no KNAI 8219999, preparação de documentos e etc. Então, vejam que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 KNAIs, que na atividade do município pode aparecer com o mesmo número, principalmente na Prefeitura de São Paulo. Então, aqui é um exemplo. Aqui é a carinha que vem quando você faz a sua consulta na Receita Federal, tá? Vem um documento assim, República Federativa do Brasil, vem o Cadastro Nacional e aqui vão estar listadas as atividades com as quais você se inscreveu pela Receita Federal. E aí, como é que eu faço a minha alteração? Esse slide está mostrando exatamente, se você entrar no portal do empreendedor, apesar que às vezes muda um pouquinho as fotografias ou o design, mas sempre vai estar lá, portal do empreendedor, para quem quer ser MEI, para quem já é MEI, para quem tem dúvidas sobre o MEI, mas é essa carinha aqui, porque se você joga no Google, quero mudar o código, entra zilhões de empresas, como eu já falei para vocês, que prestam esse serviço e cobram por esse serviço, e é um serviço que o profissional, se desejar, consegue fazer sozinho. Entrando naquele site, né, de como fazer alterações, vem várias opções. Então, alteração de dados cadastrais, mas aqui vocês podem ver que existem outras dúvidas. Cada item desse abre uma abinha com explicações sobre todas essas atividades. Então, como é que eu faço a alteração dos dados cadastrais? Eu preencho os documentos que eles vão solicitando, né, para chegar até a página da alteração. Uma coisa que é bem importante também, que eu costumo errar, então eu já vou dar essa dica, é a seguinte: quando nós vamos preencher esses documentos, preencher, né, esses itens, tem alguns documentos que eu devo ter em mãos, né? Por exemplo, eu já devo estar com o RG, o CPF, o título de eleitor, que é um documento que não está sempre na carteira da gente, né? Aí você abre, entra no site, está tudo certinho, pede o título de eleitor. Aí você vai na gaveta procurar onde está o título. Então, já tem em mãos esses documentos. CPF, RG, título de eleitor, CNPJ e um celular, porque quando você pede alteração, você recebe uma mensagem com um código pelo celular. Já esteja com tudo isso pertinho de você, para você não perder o tempo de entrar no site para fazer a alteração e depois ter que parar porque não está com toda essa documentação em mãos. Aconteceu isso comigo, por isso eu já estou dando esse toque, né, para estar com toda a documentação em mãos quando for entrar no site para fazer a alteração. Como eu faço a alteração? Lá no link, lá no site,
Vão pedir aqui as informações da sua ocupação principal, da ocupação secundária, endereço, CEP e um número de celular para eles mandarem depois o código. Aparece também com este desenho, com esse design, né? Então, você vai colocar a operação principal, a ocupação principal, e aí vai perguntar se você quer inserir, se você quer remover, se você quer remover tudo, você clica e aparece uma lista de atividades para você escolher o seu novo código. Se você já tem uma atividade principal, tem atividades secundárias, a atividade de marketing direto está como atividade secundária, você precisa apenas remover essa opção. Se a sua atividade principal é o marketing direto, aí você precisa inserir uma atividade principal e remover essa, ok? Quando você realiza essa alteração, você deve ir até o final, passo a passo, e será solicitado um telefone celular e você receberá um SMS com um código de validação. Deve inserir esse código no formulário de alteração e automaticamente será gerado um novo certificado do mês, já com a alteração do CNAE. Então, bom, como eu tenho certeza que eu fiz o passo a passo, que eu alterei e que eu saí desse código que será tributado, você consulta novamente o CNAE da Receita Federal e já aparece o seu novo código sem o código que será tributado. Não faça pela metade, não deixe pendente e acreditando que foi alterado. Você precisa ter esse documento aqui, olha, com o novo código, tá? O Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. E nele tem que aparecer já o código que você alterou. Se não apareceu alguma coisa, algum passo a passo não foi feito corretamente e você precisa refazer, né? Para poder validar mesmo isso. É importante dizer que o MEI é um sistema de tributação muito convidativo e muito bacana para os profissionais autônomos, para os profissionais informais. Ele abre uma série de possibilidades. Você pode dar nota fiscal do seu trabalho, mas quando você tem um CNPJ, você tem obrigações de uma empresa jurídica. Então, é uma responsabilidade isso, né? Eu vou correndo lá, faço MEI, porque a empresa que eu vou trabalhar agora exige nota. Fique atento, entre sempre no portal do empreendedor, todas as novidades, todas as alterações de lei estarão lá no portal, estarão no site da Receita Federal, né? Veja quais as suas responsabilidades agora como uma pessoa jurídica, cuidado com os códigos que você cadastra, às vezes você tem outra atividade, então as atividades, esses códigos que eu mostrei, que são os códigos que os profissionais de pesquisa de mercado utilizam, eles só precisam do nome e o endereço da pessoa. Existem outras atividades que têm exigências, né, de um local específico, leis sanitárias, por exemplo, se você fez um código que serve para pesquisa de mercado, mas também para fabricação de salgadinhos, são outras leis, são outras exigências. Então, sempre consulte esses códigos. Uma outra dica também que eu gosto de dar é ligar para o serviço 0800 do Sebrae. Sempre tem alguém do Sebrae com todas essas informações, a maioria das informações que estão nesse material. Eu consegui conversando com os atendentes do Sebrae, eles entram com a gente nos links, eles fazem o passo a passo com a gente, então é sempre interessante consultar o Sebrae, consultar, né, ligar mesmo se tiver dúvida e ter também essa orientação dos profissionais especializados. Como eu falei no início, eu não sou contadora, eu sou profissional de pesquisa de mercado, então todo esse conteúdo e todas essas informações foram validadas pelo contador da SBPM.
né? Então, assim, existem questões de tributação, assuntos contábeis bem mais profundos do que essa informação leiga que eu passei agora, e todo mundo pode também consultar um contador, consultar o SEBRAE, consultar a Receita Federal para ter mais informações. Uma outra informação bem importante é para as empresas, né? Principalmente as pequenas empresas de pesquisa de mercado. Ela vê o colega, um concorrente que tem empresa pedindo nota do MEI para todo mundo. Vai e fala, aqui só vai trabalhar quem tem MEI, começa a pedir nota do MEI também. Então, é interessante você conversar com o seu contador, ver quais códigos você pode orientar os profissionais que trabalham com você a se cadastrarem pelo MEI, ver se esses KNAIs e se esses códigos conversam com o KNAI da sua empresa. Porque há KNAIs que não conversam. Se a sua empresa tiver um KNAI, de repente o KNAI do MEI do profissional não combina, não é admitido dentro do âmbito dos KNAIs da sua empresa. E também o que eu percebi é que alguns contadores que não lidam diretamente com mão de obra autônoma, com profissionais autônomos, com profissionais independentes, eles não têm muita informação sobre o MEI. Então, há muita informação equivocada também, né? Então, sempre consulte um profissional da área com relação à tributação. O MEI, ele tem outras questões também, né? Ele tem várias informações de questões previdenciárias, de questões trabalhistas. Então, por exemplo, uma pessoa pode ser MEI e ele pode ter um funcionário MEI, mas há leis, há regras que direcionam, né, essa atuação, tá bom? Para você, de repente, não pedir, utilizar ou receber uma nota de um KNAI que não combina com o seu e depois isso trazer alguma consequência tributária. Eu acredito que tenho várias dúvidas, nem todas eu estou apta a responder, porque, como eu disse, eu não sou uma especialista em questões tributárias e contabilidade. Eu acredito que a SBPM vá consultar o contador e vá responder essas dúvidas. Esse material será disponibilizado no site da SBPM, também uma lista dos KNAIs permitidos, tá bom? Só vou ver aqui com a Carla se existe alguma dúvida que a gente possa responder agora. Ela já fez um sinalzinho para mim que não. Então, provavelmente, todas as dúvidas são mais profundas, mais de questão tributária, de lei, que realmente um contador estará mais apto para responder que eu. E espero ter colaborado aí com os profissionais de pesquisa, com as empresas de pesquisa, com os profissionais que dão nota MEI, né, com essas informações, tá bom? Eu quero fazer um agradecimento especial à Network, que está cedendo o espaço e organizou todo esse evento, a transmissão, o webinar. Agradecer a Contabilidade Êxitos, que é o escritório de contabilidade que cuida há muitos anos da contabilidade da SBPM, em especial ao contador Sérgio Eduardo Correia Ribeiro, que já esteve conosco aí em outros eventos, né, falando sobre o MEI. Todo o conteúdo e informação dessa palestra foram validados por esse contador. E aí, falando um pouquinho da SBPM, né, o que ela faz hoje pelos profissionais. Ela faz cursos, workshops, palestras, faz alguns eventos chamados Café com Cultura, onde sempre são tratados temas e conteúdos referentes à nossa atividade. Agora, a grande novidade, né, das webinars, ela tem um banco de profissionais, você pode entrar no site da SBPM e fazer o seu cadastro. As empresas procuram profissionais porque eles fazem os cadastros. Os profissionais fazem cadastros porque as empresas procuram. Infelizmente, temos tido várias notícias de profissionais que conseguiram se colocar no mercado porque fizeram lá o seu cadastro no banco. Tem o GAPICAM, é o grupo de apoio aos profissionais de campo, é um grupo que eu faço parte, ele está um pouquinho parado aí nos últimos tempos, mas nós vamos retomar as atividades desse grupo e a SBPM vai divulgar também nas redes sociais. A SBPM há muito tempo faz a luta pela regulamentação da atividade,
Nós temos um projeto de lei que parou em 2010, isso já tem 9 anos, né? E não conseguimos avançar muito, até porque aconteceram coisas muito sérias no país, impeachments, eleições, né? E não foi possível, assim, despertar a atenção dentro do Congresso, dentro do Senado, para a votação da lei da regulamentação da nossa atividade. Mas, entrando também no site da SBPM, vocês terão uma posição e notícias de como está essa luta. E as parcerias, a SBPM tem parcerias com universidades, com faculdades, com a USP, a ECA-USP, com a ESPM, tem descontos bem interessantes em cursos para todas essas, e essas informações vocês também têm no site da SBPM. E quem pode se associar à SBPM? Todos os profissionais de pesquisa de mercado, opinião e mídia, que tenham pelo menos 2 anos na atividade, na área. E quanto é que eu pago? É um absurdo é o valor. Não, não é um absurdo, né? Um semestre inteiro fica para o profissional que tem o superior completo e se faz a inscrição dessa forma, R$250. Isso dá um pouquinho mais que R$40 por mês. Se você fizer um curso da SBPM, só o desconto desse curso já valeu a pena você ser associado. E para os profissionais que não têm superior completo, que se cadastram como os técnicos, é R$125 por semestre. Isso dá em torno de R$20 por mês. Então, vale muito a pena você estar associado. As pessoas falam, os profissionais de pesquisa têm que se unir e montar uma associação. Essa associação já existe, é a SBPM, ela existe há 30 anos. É a melhor associação do mundo? Não sei, mas ela é uma associação que nós temos, que luta pelos profissionais e que tem feito um trabalho muito bacana e muito interessante pelos profissionais de pesquisa. Eu quero parabenizar especialmente a atual presidência, né, a atual gestão, e todos os meses, às vezes 2 vezes por mês, nós estamos com algum evento disponível para os profissionais de pesquisa. E tudo isso vocês conseguem entrando no site da SBPM, essas informações. Pesquisa é um bem social, né, como já dizia Jorge Gallup, falar dos profissionais que atuam nessa área, em qualquer outra área, e das formas que eles podem estar formalizados, protegidos pela lei, é também uma questão social. Eu acho que é isso. Carla, tem alguma coisa para acrescentar? Não? Então, muito obrigada a todos, um bom dia e espero realmente ter colaborado com os profissionais de pesquisa.